e mais bem equipada da família. Desde a primeira geração apresentada em 1983 até à quinta lançada em 2016, a Nissan, ao longo de cerca de 4 décadas, vendeu mais de 6 milhões de exemplares do Micra. Nesta sua mais recente encarnação, a mudança foi radical, passando a ser uma espécie de gêmeo falso do novo Renault 5 e-Tech, com o qual partilha praticamente tudo, à exceção do visual exterior. Inspirado no do Micra da terceira geração, lançado em 2002, não só é pelo menos tão delicioso quanto o do modelo francês, como não falta quem o prefira. Pelo que o melhor é dedicar-lhe especial atenção. Até porque, no que à carroceria diz respeito, a Nissan afirma que os únicos pontos em comum entre o novo Micra e o R5 são apenas o tejadilho e os vidros laterais. E do que não restam dúvidas é que não há quem consiga ficar indiferente ao novo Micra quando com ele se cruza. Ao invés das linhas mais angulosas do seu parente francês, a marca japonesa apostou em formas mais arredondadas, a que é difícil resistir, com o principal destaque aí para os grupos ópticos praticamente circulares, os dianteiros nitidamente evocativos do modelo de 2002, sendo a linha de cintura elevada colocada logo abaixo das janelas, mais um elemento que remete de forma inequívoca para o Micra da terceira geração. Ao mesmo tempo, a opcional pintura bicolor dá um toque extra de distinção e as bonitas jantes de 18 polegadas, incluídas de série no nível de equipamento de topo, contribuem de forma decisiva para uma aparência mais dinâmica. Da mesma forma que os para-choques em preto brilhante reforçam a sensação de largura, fazendo com que o Micra pareça maior do que é na realidade e até mais encorpado do que o Renault 5. Por inegável que seja essa sensação de maior porte, a verdade é que Micra e R5 têm dimensões exteriores muito semelhantes, exatamente a mesma distância entre eixos e por dentro pouco diferem, o que faz com que daqui em diante as virtudes e os defeitos de um sejam no essencial os mesmos do outro. Por exemplo, a capacidade da mala é aceitável para um automóvel com cerca de 4 metros de comprimento e ligeiramente maior do que a do Renault 5, mas a volumetria é conseguida à custa de ser mais funda do que comprida, algo que em conjunto com o formato do para-choques traseiro, que obriga a elevar-se bastante as bagagens para poder-se colocá-las ou retirá-las da bagageira, não facilita as operações de carga e descarga. Por outro lado, por também ter por base a plataforma Ampere Small do grupo francês, a habitabilidade é em tudo idêntica à do Renault 5 e está longe de ser uma referência no segmento, em especial no que diz respeito ao espaço para pernas atrás, além de que o piso elevado, por debaixo dele estar montada a bateria de alta tensão, faz com que praticamente não exista espaço para colocar os pés sobre os bancos da frente, o que obriga a que as pernas dos ocupantes do banco traseiro fiquem demasiado dobradas e na vertical. Mas apesar das suas limitações em termos de espaço, ao interior do novo Micra não faltam qualidades. Desde logo, e não obstante os plásticos utilizados serem na sua maioria duros, a construção robusta, a montagem sem falhas de maior e o bom nível dos acabamentos acabam por transmitir uma bem-vinda sensação de qualidade, reforçada no nível de equipamento topo por alguns apontamentos que conferem ao habitáculo um ar mais distinto, como os revestimentos em pele de parte dos bancos e da secção superior dos painéis das portas dianteiras. Vantagens das chamadas sinergias hoje estão em voga na indústria automóvel é o Micra contar com muita tecnologia a bordo e com um dos melhores sistemas de infoentretenimento da sua classe. A dominar o tablier estão 2 ecrãs colocados lado a lado, ambos de 10,1 polegadas, muito completos, com várias possibilidades de visualização e personalização e tão fáceis de utilizar como de operar. O da esquerda servindo como painel de instrumentos digital e o central tátil, destinando-se a comandar um sistema de infoentretenimento assente no sistema operativo Google Automotive, com assistente virtual e navegação conectada instalados de série e possibilidade de acesso a mais de 70 aplicações disponíveis na Google Play, a loja online do gigante da tecnologia. Pena é que o Micra também tenha herdado o seu siamês da Renault, estas 3 hastes montadas no lado direito da coluna de direção. A destinada a operar a transmissão, a que controla os limpa-para-brisas e o vetusto satélite que comanda o sistema de som, o que em nada facilita o uso de cada uma delas, frequentemente ativando-se de forma involuntária aquilo que não se pretende. Pelo contrário, o sistema de áudio Harman Kardon com 9 altifalantes, de série no nível de equipamento topo, merece elogios e também não falta um extenso conjunto de sistemas avançados de assistência à condução. Nota curiosa, os principais elementos que no interior distinguem o Micra do R5 são o símbolo da Nissan aplicado no centro do volante e a silhueta do Monte Fuji gravada em relevo no espaço de arrumação e existente à base para carregamento por indução para smartphones. O que significa que também beneficia da mesma posição de condução correta e acolhedora e de confortáveis bancos dianteiros com um apreciável apoio lateral, pelo que certamente já adivinhou que chegou à altura de avaliar na prática o que vale dinamicamente o mais dotado dos Micra da nova geração.
Mesmo quando as deslocações urbanas e suburbanas são o seu principal destino, nos automóveis 100% elétricos, a autonomia continua a ser fundamental. E é justamente por aí que vamos começar. Equipado com uma bateria com 52 kWh de capacidade utilizável, quando está ativado o modo condução eco, consegue percorrer com uma única carga em condições reais de utilização 356 km em estrada, 287 km em autoestrada ou 374 km em cidade, a que corresponde a uma autonomia média ponderada de 350 km. Para melhorar a eficiência energética, as patilhas no volante permitem alternar entre os 3 níveis de regeneração de energia e desaceleração e ainda ativar a função One Pedal, em que a regeneração é ainda mais intensa. Muito bem calibrada, é uma solução ótima para a cidade e não só, permitindo, quando bem utilizada, não só aumentar ligeiramente a autonomia, como sobretudo reduzir bastante o recurso ao pedal do travão, assim aumentando tanto o conforto como a facilidade de condução. Outra característica desta mecânica é serem muito mais notórias do que o habitual as diferenças existentes entre os vários modos de condução, selecionáveis através de um botão montado no volante. O Eco é assumidamente mais castrador e vocacionado para a cidade. No conforto destinado a uma utilização cotidiana, é evidente a resposta ao acelerador suficientemente imediata e intensa para lidar com quase todas as circunstâncias, maiormente a estrada. As acelerações são rápidas, mas nunca bruscas, graças à facilidade com que se poseia a entrega de potência às rodas da frente, com o Micra a desenvencilhar-se facilmente da maioria das situações, sempre com uma atitude muito honesta e previsível e um elevado nível de conforto, inclusive em pisos menos bem conservados, em boa parte devido à evoluída suspensão traseira multibraços. Atributos essenciais para assegurar tranquilas deslocações em família, tanto mais que ao típico silêncio de funcionamento dos motores elétricos, junto-se ao competente isolamento acústico do habitáculo, que muito contribui para um ótimo ambiente a bordo. Uma vez ativado o modo condução Sport e aumentando-se o ritmo, o Micra de 150 cavalos, não tendo quaisquer aspirações desportivas, também dá muito boa conta de si, provando que a experiência de condução é mesmo um dos seus grandes trunfos. Com 150 cavalos e 245 Nm, é capaz de cumprir o 0 aos 100 km por hora em 8,7 segundos e de oferecer recuperações a condizer, sendo num ápice que sempre que se pressiona com decisão o pedal da direita, se atinge a velocidade máxima, limitada a uns modestos 150 km por hora, para não comprometer excessivamente a autonomia. Já o correto acerto da suspensão volta a ser fundamental para um comportamento bastante neutro e eficaz, mesmo nas solicitações mais exigentes, a que se junta uma direção rápida e bem assistida, o ótimo controle dos movimentos da carroceria e um eixo dianteiro muito preciso. Ágil em curva, mas muito fácil de domar, o Micra lida bem com os seus 1524 kg de peso, também por beneficiar de um baixo centro de gravidade, transmitindo sempre muita confiança e segurança a quem está ao volante, inclusivamente quando se desliga o controle de tração, dado que até assim o trem dianteiro continua a não ter dificuldades de maior em colocar toda a potência no chão, até em situações limite, e quando se impõe uma toada, que está longe de ser a vocação principal de um utilitário que nem por isso deixa de oferecer alguma diversão ao volante. Porventura menos Nissan do que os seus antecessores, devido à enorme proximidade com o seu irmão francês, o novo Micra é sem dúvida, e tal como o R5, uma das propostas mais competentes da sua categoria, em especial na versão de topo. Para quem o preço não seja tudo e necessite de alguma racionalidade para justificar a sua opção, importa dizer que o preço de 34.089 € do Micra Evolve de 150 cavalos com bateria de 55 kWh é ligeiramente inferior ao do R5 equivalente, o mesmo acontecendo com o da versão de 120 cavalos e bateria de 40 kWh, proposta a partir de 26.589 €. Já se o orçamento for mais limitado, será um handicap o Micra não dispor de uma variante de 95 cavalos, que o R5 propõe por menos de 25.000 €. Até à próxima!